Capítulo Arya. Os pontos de Arya estavam de novo tortos. Franziu a sobrancelha, desapontada, e olhou de relance para onde a irmã Sansa estava entre as outras moças. Os bordados de Sansa eram magníficos. Todos assim diziam. O trabalho de Sansa é tão belo quanto ela, dissera uma vez Septa Mordane, a senhora sua mãe. Ela tem mãos tão bonitas e delicadas. Quando a senhora Catelyn lhe perguntara por Arya, a Septa fungara. Arya tem as mãos de um ferreiro. Arya atravessou a sala com um olhar furtivo, com receio de que Septa Mordane pudesse ter lido seus pensamentos, mas hoje a Septa não lhe prestara atenção. Estava sentada junto da princesa Myrcella, todos sorrisos e admiração. Não era frequente que a Septa fosse privilegiada com a instrução de uma princesa real nas artes femininas, como ela mesma afirmava quando a rainha trouxera Myrcella. A Arya pareceu que os pontos de Myrcella também estavam um pouco tortos, mas ninguém adivinharia pelo modo como Septa Mordane tanto elogiava. Voltou a estudar o trabalho, procurando alguma maneira de salvá-lo, mas então suspirou e pousou a agulha. Olhou carrancuda para a irmã. Sansa tagarelava enquanto trabalhava, feliz. Beth Castle, a filha mais nova de Sir Roderick, estava sentada a seus pés, escutando cada palavra que ela dizia, e Jane Polly inclinava-se para lhe segredar qualquer coisa ao ouvido. Do que vocês falam? Perguntou Arya de repente. Jane olhou com ar de sobressalto, e depois soltou um risinho. Sansa pareceu atrapalhada. Beth corou. Ninguém respondeu. Digam-me, pediu Arya. Jane olhou de relance para Septa Mordane, a fim de se assegurar que não a ouvira. Myrcella disse então qualquer coisa, e a Septa riu com o resto das damas. Estávamos falando do príncipe, disse Sansa, com a voz suave como um beijo. Arya sabia a que príncipe se referia. Joffrey, é claro. O alto e bonito. Sansa pudera sentar-se a seu lado no banquete. Arya tivera que se sentar ao lado do pequeno e gordo, naturalmente. Joffrey gosta da sua irmã, segredou Jane, tão orgulhosa como se tivesse alguma coisa a ver com o assunto. Era filha do intendente de Winterfell e a melhor amiga de Sansa. Disse-lhe que é muito bonita. Vai casar com ela, disse a pequena Beth, com um tom sonhador, abraçando-se ao ar. Depois Sansa será rainha de todo o reino. Sansa teve a delicadeza de corar, e corar lindamente. Fazia tudo lindamente, pensou Arya, com um ressentimento surdo. Beth, não devia inventar histórias, Sansa a censurou, afagando-lhe suavemente os cabelos, para retirar a rispidez das palavras. Olhou para Arya. Que pensa do príncipe Joffrey, irmã? É muito galante, não acha? Jon diz que parece uma moça. Arya respondeu. Sansa suspirou enquanto dava um pesponto. Pobre Jon, ele tem ciúmes porque é um bastardo. Ele é nosso irmão, disse Arya alto demais. Sua voz cortou o sossego da tarde na sala da torre. Septa Mordane ergueu os olhos. Tinha o rosto ossudo, olhos aguçados e uma fina boca sem lábios, feita para ser franzida. E agora assim estava. Do que vocês estão falando, crianças? Do nosso meio-irmão, respondeu Sansa suave e precisa. Sorriu para Septa. Arya e eu estávamos observando como é agradável termos a princesa hoje conosco, disse. Septa Mordane acenou com a cabeça. De fato, uma grande honra para todos nós. A princesa Myrcella recebeu o cumprimento com um sorriso pouco firme. Arya, por que você não está trabalhando? Perguntou a Septa. Pôs-se de pé, fazendo restolhar as saias engomadas e atravessar a sala. Deixe-me ver os seus pontos. Arya quis gritar. Era mesmo do feitio de Sansa atrair a atenção da Septa. Aqui está, disse entregando o trabalho. A Septa examinou o tecido. Arya, disse. Isso não serve. Isso não serve de modo nenhum. Todas as observavam. Era demais. Sansa era educada demais para sorrir da desgraça da irmã. Mas havia o sorriso afetado de Jane no seu lugar. Até a princesa Myrcella parecia ter pena dela. Arya sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Saltou da cadeira e correu para a porta. Septa Mordane a chamou. Arya, volte aqui. Nem mais um passo. A senhora sua mãe saberá disso. E na frente da nossa princesa real, envergonha-nos a todos. Arya parou a porta e voltou-se, mordendo os lábios. As lágrimas corriam-lhe agora pelo rosto. Conseguia fazer uma pequena reverência rígida a Myrcella. Com a sua licença, minha senhora. Myrcella pestanejou, olhou para as duas damas em busca de orientação. Mas onde faltava segurança à princesa, não faltava Septa Mordane. Exatamente onde pensa que vai, Arya? Quis saber a Septa. Arya forçou-lhe um sorriso furioso. Tenho de ir ferrar um cavalo, disse com doçura, batendo uma breve satisfação de expressão chocada no rosto da Septa. Então rodopiou e saiu, correndo degraus abaixo tão depressa quanto os pés a conseguiam levar. Não era justo. Sansa tinha tudo. Sansa era 2 anos mais velha. Talvez, quando Arya nasceu, já nada restava. Era frequente sentir-se assim. Sansa sabia costurar, dançar, cantar. Escrevia poemas.
sabia como se vestir, tocava harpa e sinos. Pior, era bela. Sansa recebera as formosas maçãs no rosto altas da mãe e os espessos cabelos arruivados dos Tully. Arya saíra ao senhor seu pai. Os cabelos eram de um castanho sem brilho e o rosto longo e solene. Jane costumava chamá-la de Arya Cara de Cavalo e relinchava sempre que ela se aproximava. A única coisa que Arya fazia melhor que a irmã era andar a cavalo, e isso doía. Bem, andar a cavalo e gerir uma casa... Sansa nunca tivera grande cabeça para números. Se casasse com o príncipe Joffrey, Arya esperava, para o bem dele, que o príncipe tivesse um bom intendente. Nymeria estava à sua espera na casa da guarda que se erguia à base da escadaria, e pôs-se em pé em um salto assim que a viu. Arya sorriu. A cria de lobo a amava, mesmo se ninguém mais a fizesse. Iam juntas para todo lado, e Nymeria dormia em seu quarto, aos pés da cama. Se a mãe não tivesse proibido, Arya teria levado de bom grado a loba para a sala de costura. Gostaria de ver então Septa Mordane queixar-se de seus pontos. Nymeria mordiscou-lhe a mão, ansiosa, enquanto Arya a desamarrava. O animal possuía olhos amarelos. Quando capturada à luz do sol, cintilavam como 2 moedas de ouro. Arya dera-lhe o nome da rainha guerreira dos Rhoyneres, que liderava seu povo na travessia do Mar Estreito. Também isso fora um grande escândalo. Sansa naturalmente chamara sua cria de Lady. Arya fez uma careta e abraçou a lobinha com força. Nymeria lambeu-lhe a orelha e ela soltou um risinho. Àquela altura, Septa Mordane com certeza já teria mandado uma mensagem à senhora sua mãe. Se fosse para o quarto, a encontraria. Arya não queria ser encontrada. Teve uma ideia melhor. Os rapazes estavam treinando no pátio. Queria ver Robb atirar o galante príncipe Joffrey ao chão. Anda, sussurrou a Nymeria. Levantou-se e correu, com a loba a morder-lhe os calcanhares. Havia uma janela na ponte coberta entre os armeiros da Torre Grande, de onde se podia ver todo o pátio. Foi para lá que elas se dirigiram. Chegaram, coradas e sem fôlego, e foram encontrar Jon sentado no parapeito com o joelho languidamente erguido até o queixo. Observava a ação tão absorvido que pareceu não se dar conta da aproximação da irmã até que o lobo branco foi ao encontro delas. Nymeria aproximou-se em passos cautelosos. Ghost, já maior que os companheiros da ninhada, farejou-a, deu-lhe uma dentada cuidadosa na orelha e voltou a se instalar-se. Jon lançou uma olhadela curiosa a Arya. Não devia estar trabalhando com seus pontos, irmãzinha? Arya fez-lhe uma careta. Queria vê-lo lutar. Ele sorriu. Então venha cá. Arya trepou na janela e sentou-se ao lado do irmão, no meio de um coro de estrondos e grunhidos vindos do pátio, lá embaixo. Para sua desilusão, eram os rapazes mais novos que se exercitavam. Bran estava tão almofadado que parecia que tinha se afivelado com um colchão de penas, e o príncipe Tommen, que já era naturalmente rechonchudo, parecia definitivamente redondo. Fanfarronavam, ofegavam e atacavam um ao outro com espadas de madeira almofadadas. Após o olhar vigilante de Sir Rodrik Cassel, o mestre de armas, um robusto homem em forma de barril, com magníficas suíças brancas. Uma dúzia de espectadores, homens e rapazes, os encorajavam, e entre todos, a voz de Robb era mais forte. Arya reconheceu Theon Greyjoy ao lado do irmão, de gibão negro ornado com uma lula gigante dourada da sua casa, ostentando no rosto um ar de retorcido desprezo. Ambos os combatentes cambaleavam. Arya concluiu que já lutavam havia muito tempo. É um pouquinho mais cansativo que o trabalho de agulhas, observou Jon. É um pouquinho mais divertido que o trabalho de agulhas, Arya retorquiu. Jon sorriu, esticou o braço e despenteou-lhe os cabelos. Arya corou. Sempre foram próximos. Jon tinha o rosto do pai, assim como ela. Eram os únicos. Robb, Sansa, Bran e até o pequeno Rickon, todos saíram Tully, com sorrisos fáceis e fogo nos cabelos. Quando pequena, Arya tivera medo de isso significar que ela também fosse bastarda. Fora Jon que contara o medo, e fora ele quem a sossegara. Por que não está no pátio? Perguntou-lhe Arya. Ele deu-lhe um meio sorriso. Não se permite o bastardo danificar jovens príncipes. Disse, quaisquer hematomas que recebam no pátio de treinos devem provir de espadas legítimas. Arya sentiu-se envergonhada, devia ter compreendido. Pela segunda vez naquele dia, pensou que a vida não era justa. Observou o irmão mais novo bater em Tommen. Podia sair-me tão bem quanto Bran, disse. Ele só tem 7 anos, eu tenho 9. Jon olhou com toda a sua sabedoria de 14 anos. Você é magra demais, disse. Pegou o braço para apalpar o músculo, então suspirou e balançou a cabeça. Duvido até que consiga levantar uma espada, irmãzinha. Quanto mais brandi-la. Arya recolheu o braço e lançou-lhe um olhar furioso. Jon voltou a despentear-lhe o cabelo. Observar o Bran e Tommen que andavam em círculos ao redor um do outro.
Vê o príncipe Joffrey? Perguntou Jon. Ao primeiro relance não tinha visto, mas quando voltou a olhar, descobriu atrás dos outros, a sombra do alto muro de pedra. Estavam cercados por homens que não reconheceu. Homens escudeiros com libres dos Lannister e dos Baratheon. Todos eles estranhos. Havia entre eles alguns homens mais velhos, cavaleiros, presumiu. Olha o brasão da sua capa, sugeriu Jon. Arya olhou. Um escudo ornamentado tinha sido bordado na capa almofadada do príncipe. Não havia dúvida de que o bordado era magnífico. O brasão estava dividido no meio. De um lado tinha o cervo coreado da casa real e do outro o leão de Lannister. Os Lannister são orgulhosos, observou Jon. Seria de se pensar que a chancela real seria suficiente, mas não. Ele fez a casa da mãe igual em honra do rei. A mulher também é importante, protestou Arya. Jon soltou um risinho. Talvez devesse fazer o mesmo, irmãzinha. Casa Tully e Stark no seu brasão. Um lobo com um peixe na boca? A ideia a fez rir. Parecia disparatado. Além disso, se uma moça não pode lutar, por que deveria ter um brasão de armas? Jon encolheu os ombros. As moças dão as armas, mas não a espada. Os bastardos dão as espadas, mas não as armas. Não fui eu que fiz as regras, irmãzinha. Ouviu-se um grito no pátio embaixo. Príncipe Tommen rebolava na poeira, tentando sem sucesso pôr-se de pé. Todos aquelas almofadados faziam-no assemelhar-se a uma tartaruga deixada sobre o casco. Bran estava sobre ele, com a espada de madeira erguida, pronto a bater-lhe de novo assim que se levantasse. Os homens desataram a rir. Basta, gritou Sir Roderick. Ofereceu a mão ao príncipe e o pôs de pé. Uma boa luta, Leo. Donis, ajude-nos a tirar as armaduras. Olhou em volta. Príncipe Joffrey, Robb, querem mais um assalto? Robb, já suado da luta anterior, avançou com a dor, de bom grado. Joffrey saiu do sol em resposta à chamada de Roderick. Seus cabelos brilhavam como ouro tecido. Parecia aborrecido. Este é um jogo para crianças, Sir Roderick. Theon Greyjoy soltou uma súbita gargalhada. Vocês são crianças, disse com ironia. Robb parece ser uma criança, disse Joffrey. Eu sou um príncipe, e já estou cansado de dar pancadas nos Starks com uma espada de brinquedo. Você levou mais pancada do que deu, Joff, disse Robb. Será que tem medo? Príncipe Joffrey olhou pra ele. Ah, estou apavorado. Você é tão mais velho. Alguns dos Lannisters deram risada. Jon afastou os olhos da cena com um olhar carrancudo. Joffrey é um verdadeiro merda, disse Arya. Sir Roderick puxou, pensativo pelas suíças brancas. O que sugere? Perguntou ao príncipe. Aço vivo. Feito, disparou Robb em resposta. Vai se arrepender. O mestre de armas pôs as mãos no ombro de Robb, tentando acalmá-lo. Aço vivo é demasiado perigoso. Permitirei espadas de torneio, com gumes embotados. Joffrey não disse nada, mas um homem que era estranho à Arya, um cavaleiro alto com cabelos negros e cicatrizes de queimadura no rosto, avançou para a frente do príncipe. Este é o seu príncipe. Quem é você para lhe dizer que não pode ter um gume na espada, Sir? Sou o mestre das armas de Winterfell, Clegane, e faria bem se não se esquecesse disso. Está aqui para treinar mulheres? Quis saber o homem queimado. Era musculoso como um touro. Treino cavaleiros, respondeu severamente Sir Roderick. Eles terão aço quando estiverem prontos, quando tiverem idade. O homem queimado olhou para Robb. Que idade você tem, rapaz? 14 anos, disse Robb. Matei um homem aos 12, e pode ter certeza que não foi com uma espada sem fio. Arya conseguia ver que Robb se irritava. Seu orgulho estava ferido. Virou-se para Sir Roderick. Deixe-me fazê-lo, posso vencê-lo. Então, vença-o com a lâmina de torneio, respondeu Sir Roderick. Joffrey encolheu os ombros. Venha ter comigo quando for mais velho, Stark. Se já não for velho demais. Soaram gargalhadas vindas dos Lannister. As pragas de Robb ressoaram pelo pátio. Arya cobriu a boca chocada. Theon Greyjoy agarrou o braço de Robb a fim de mantê-lo afastado do príncipe. Sir Roderick coçou as suíças, consternado. Joffrey fingiu um bocejo e virou-se para o irmão mais novo. Venha, Tommen, disse. A hora da brincadeira terminou. Deixe as crianças com seus divertimentos. Aquilo provocou mais risos entre os Lannisters e mais pragas de Robb. O rosto de Sir Roderick por baixo das brancas suíças estavam vermelho com uma beterraba em fúria. Theon manteve Robb preso com mão de ferro até que os príncipes e sua comitiva partissem em segurança. Jon observou-os partir e Arya observou Jon. Seu rosto tinha ficado tão imóvel como a lagoa no coração do bosque sagrado. Por fim, ele desceu da janela. O espetáculo acabou, disse, curvando-se para coçar Ghost atrás das orelhas. O lobo branco pôs-se em pé e esfregou-se contra ele. É melhor correr para o seu quarto, irmãzinha. Septa Mordane está sem dúvida à espreita. Quanto mais tempo ficar escondida, mais severa a penitência. Costurará durante todo o inverno. Quando chegar o degelo da primavera, encontrarão seu corpo ainda com uma agulha bem presa
entre os dedos congelados. Arya não achou graça. Detesto costura, disse com paixão. Não é justo. Nada é justo, disse Jon. Voltou a despentear os cabelos e afastou-se, com Ghost a caminhar em silêncio ao seu lado. Nymeria também começou a segui-los, mas depois parou e regressou quando viu que Arya permanecia onde estava. Arya virou-se relutante para outra direção. Foi pior do que Jon pensara. Não era Septa Mordane quem a esperava no quarto. Eram Septa Mordane e sua mãe.